como fazer a adaptação de material na prática. Eu falo muito sobre presunção de competência e inteligência, adaptação de material respeitando, né, a idade da criança e do adolescente, fazer as adaptações do próprio conteúdo da turma, nada de ficar infantilizando e tal, mas como fazer isso na prática. Eu vim mostrar aqui para vocês hoje como que a gente faz essas adaptações e como que ela pode ser muito simples, não é nada de bicho de 7 cabeças, né? Vamos começar pensando que a gente tem que começar do próprio livro do aluno. Esse aqui é um livro de língua portuguesa do FNDE, do segundo ano. Então, normalmente, crianças com 7, 8 anos, a princípio já alfabetizadas, e a gente vai presumir a alfabetização, presumir a competência e inteligência desse aluno, e a gente vai começar pegando, vendo a atividade, a mesma atividade que a turma está fazendo. O que é importante? Se você é profissional de apoio pedagógico, você vai perguntar para a professora o que de fato é importante desse conteúdo. Porque tem muita coisa aqui que é irrelevante, que não é tão importante. Tem alguns exemplos práticos, algumas coisas muito abstratas, que talvez você não consiga trabalhar com o seu aluno. E lembrando sempre, muito importante, que cada aluno é diferente do outro. Então pode ser que o que eu proponho aqui agora, nesse vídeo, não se adeque a todos os alunos. Alguns alunos você vai conseguir aplicar uma parte disso, outras você vai precisar de alguma adaptação, e para alguns você não vai adiantar para nada. Então assim, se isso acontecer com você, bote aqui, comente aqui no vídeo, aproveite e se inscreva aqui no canal, para que a gente possa trocar e a gente possa trazer soluções, porque o que é importante é a gente acessar o canal de aprendizagem desse aluno para que ele aprenda, né? Então, o que a gente vai pensar? Bem, primeiro aqui, o hábito da leitura, tá? É um dos temas aqui apresentados. Aí começa com uma imagem que você quer mostrar para esse aluno, que é uma imagem da biblioteca. Bem, tem muita informação aqui, então o que você vai fazer? Você vai cobrir uma parte desse conteúdo, eu estou organizando aqui para te mostrar, e vai deixar outra parte descoberta. Aqui você vai mostrar a biblioteca, você pode até botar um outro papel aqui também. E você vai mostrar só a imagem da biblioteca. Ou você pode convidar esse aluno, por exemplo, no intervalo, para ir lá conhecer a biblioteca da escola, caso tenha, porque é importante ele ter ideia do que você está falando aqui. Então lá, o hábito da leitura. Ler é um hábito muito importante para a saúde mental das pessoas. Você já pode começar com algumas perguntas para ele. Ler é importante para quê? Para saúde mental ou para, sei lá, pior que ler é importante para tudo, né? Ou para saúde física, por exemplo. O que está falando aqui? Que ler é importante para saúde mental ou para saúde física? E aí, se seu aluno for não falante, ele não vai te falar. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar um papel e vai escrever mental, e aí você vai soletrar M-E-N-T-A-E, mental, ou física, F-I-S-I-C-A. E vai mostrar para o seu aluno. Normalmente a gente bota numa posição em que fique próximo do braço dele. Ele vai usar ou um lápis, caso ele tenha aversão a lápis, que acontece muito com os autistas, ele pode fazer com o próprio dedo. Ele vai te responder mental ou física. Como que você vai saber se essa resposta não está só indo do mesmo lado e tal? Ora você vai botar a resposta certa de um lado, hora do outro. E aí você vai começar a traçar essa conversa com ele, esse diálogo com ele. Ou você pode perguntar o que é importante para a saúde mental? Ler ou fumar? Sei lá, uma coisa assim aleatória. E aí ele vai responder, ler. E aí você a mesma coisa, vai soletrar a palavra e vai mostrar para ele. A partir daqui você continua. Você também acha que ler é um hábito importante para as pessoas? Ele pode responder sim ou não e por quê? Bem, se esse aluno está muito no início da soletração, ele provavelmente não vai conseguir responder uma resposta, né? Te responder uma pergunta aberta, que é o porquê. Então, você vai evitar essas aqui e vai começar com duplas, né? Com resposta de sim, não, ou ler, ou correr. Então, assim, a gente vai começar a fazer isso até que ele tenha condições de soletrar. E quando a gente fala em soletração, existe uma série de possibilidades, né, que a gente pode usar para começar a soletrar. Eu vou mostrar primeiro aqui o stencil, esse stencil aqui foi o stencil que a gente adquiriu lá com a Soma RPM, né? Da Soma RPM. Esse aqui é um stencil mais completo. É completo, né? Ele é mais forte, muito bom. Aí a gente fez uma adaptação, deu uma brasileirada para esse aqui,
qual que é a vantagem desse aqui? Ele ficou bem mais barato, eu mandei fazer numa casa de produtos, né, de coisas de festa, tal, de MDF. Uma outra possibilidade foi estezinho aqui, que aí não ficou muito bom, né, tem informação demais, traz também os números, mas acabou sendo uma possibilidade também para a gente usar. Né, esse aqui você compra em papelaria, a princípio ele é transparente, eu pintei, porque foi meio confuso. E um que ficou muito simples, muito prático, quando a criança já tem um pouco mais prática, que é esse aqui, que é feito de acrílico. E ficou muito bom, você pode botar assim, ficou muito bom e meu filho usa bastante. Então, a partir daqui, daqui você vai começar a soletrar. Ah, não tenho esse material. Você vai pegar uma folha e imprimir o alfabeto. Eu posso compartilhar com você esse arquivo, é só você dizer o que é aqui. E a partir daqui você vai prosseguir no conteúdo e fazendo sempre assim, lê uma frase, faz uma pergunta com resposta, né, múltipla de que ele possa escolher uma opção e outra, e aí ele vai usando ou o dedo ou o lápis. E aos poucos, conforme você vai fazendo isso, você vai ajudando a soletrar as palavras-chave. Por exemplo, aqui ele vai soletrar L, E, R, ler. E como que você vai fazer isso? Sentado, apoio no chão de 90 graus, joelho a 90 graus, sentado a 90 graus, braço a 90 graus, você vai botar o stencil próximo, né, de forma, aqui embaixo, tá? 90 graus, mas de forma que fique equidistante para ele ir soletrando. Tá difícil, você vai ajudar ajudando no braço, até que você consiga tirar essa ajuda, né, desvanecer esse prompt para que ele consiga fazer isso sozinho, soletrar sozinho. Por que isso é muito importante? A comunicação alternativa aumentativa, que é fundamental principalmente para os adultos não falantes, ele limita a quantidade de palavras. Por mais que você tenha uma ferramenta robusta, ela não tem todas as palavras. E conforme esse menino vai evoluindo, ele vai querer palavras. Pode ser que você esteja diante de um escritor e aí de um poeta e ele vai querer outras palavras diferentes. Então é importante que ele tenha a possibilidade de escrever, de se comunicar usando qualquer palavra. Por isso que a soletração acaba sendo superior à comunicação alternativa normal e aumentativa, né, com aqueles de alta ou baixa complexidade, usando tecnologia, né, como o iPad ou como pod impresso, enfim. Mas ele te dá uma gama maior de possibilidades. E do stencil a gente caminha para a soletração, para a digitação. Mas o que é importante aqui, que a gente gravar em relação à adaptação de material? O mesmo conteúdo, se tiver muita imagem na folha, você vai usar alguma folha para limitar essa quantidade de informações. Você pode ampliar algumas informações que você acha importante usar aqui no mesmo material. As atividades, as folhas, né, que são para os exercícios, você pode, para usar o mesmo material ou não, aqui ó, recorte o quadrinho do material complementar, página 267. Você vai lá na página 267, você vai recortar esse material e você vai usar o mesmo, esse aqui já está bem recortado, que esse é um livro usado, e você vai usar o mesmo material com o seu aluno. Nunca faça adaptações sem presumir competência e inteligência. Não infantilize. Às vezes o problema do seu aluno na escola é exatamente o fato dele se sentir desmotivado. A gente pega muitas vezes crianças que não querem fazer nada, que estão de saco cheio, porque enquanto a turma está com um livro desse, ele está cobrindo A, E, I, O, U. Se ele tem apraxia motora, a cognição dele está lá em cima, ele já é capaz de ler e você está ainda cobrindo a EAU porque é uma questão puramente motora. E esse trabalho de soletração, você pode ter uma série de atividades que a gente vai colocar aqui também, para que você comece a fazer atividades físicas, para que você comece a estimular a soletração, trabalhar a parte motora para soletrar. E aí você vai trabalhar junto com a família, com o terapeuta da família, do aluno, né? Para que vocês trabalhem em conjunto. Se a aula de amanhã vai precisar cortar papel, você já vai começar a cortar alguns papéis com ele hoje, você já vai começar trabalhando essa habilidade. O importante é que professor regente que vai me dizer o que eu vou adaptar, qual o conteúdo desse livro é importante hoje, na atividade, na aula de hoje.
É você usar o princípio de presunção de competência e inteligência e usar esse mesmo material da turma para adaptar de forma super simples, e você viu, muito fácil. Vai começar a trabalhar a soletração como uma forma de comunicação. Se ainda não é possível, você tem uma apraxia motora grande, você vai trabalhar com uma outra forma de comunicação, com as pranchas, e aí tem um curso aqui no meu YouTube falando só sobre isso, gratuito, com bastante informação sobre isso. O que é importante é que você consiga ouvir desse aluno qual que é o interesse dele, que ele precisa se comunicar. A comunicação, quando ela está fluindo bem, diminui muito os comportamentos disruptivos, e isso é muito importante a gente considerar. E use sempre o mesmo conteúdo da turma. Ele precisa estar compartilhando o mesmo conhecimento da turma, ok? Gostou desse vídeo? Se ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, porque a gente está sempre colocando muita informação dessa, mostrando na prática como trabalhar com inclusão escolar de qualidade. Um abraço.